Não há registro que vacinas são eficazes. Olha, as vacinas salvam 300 milhões de pessoas por ano. A vacina da varíola, ela matou 350 milhões de pessoas no século XX, para você ter uma ideia. E graças a vacinas, nós não temos mais nenhum caso de varíola no mundo desde o ano 1979. A paralisia infantil, gente, poliomielite, desde 1989 foi eliminada das Américas, nós não temos casos. Né? As doenças como sarampo, poliomielite, catapora, cachumba, rubéola, tétano, difteria, coqueluche, elas estavam controladas. Sarampo está voltando agora. Tá? Então, assim, nós possivelmente não estaríamos aqui se não houvessem vacinas no mundo. Mas se nós tivéssemos das doenças, pensem no que a Covid fez com o mundo e não tem vacinas. Então, imagina um mundo com todas essas doenças aí que foram citadas e sem vacinas. Vacinas têm alta toxicidade e devem ser evitadas. Não tem. Você sempre usa uma quantidade muito pequena, né, do antígeno, né, que contém o princípio ativo, e algumas vacinas elas precisam de uma substância que a gente chama de adjuvante, que é um composto que é utilizado normalmente à base de sais de alumínio numa quantidade muito pequena para ajudar na resposta imune. E algumas têm pequeníssimas quantidades de conservantes que previnem o crescimento de outros micro-organismos, bactérias e fungos. Mas eles é uma quantidade tão pequena, elas são eliminadas facilmente do organismo, né? Como qualquer medicamento que a gente toma, como qualquer comida, como qualquer bebida. Então elas contêm apenas substâncias, por exemplo, que vão servir para ativar o nosso sistema imune. Conheço gente que tomou a vacina e ainda assim ficou doente. Olha, as vacinas elas não causam a doença que elas têm o objetivo de combater. A confusão existe, eu creio, em alguns casos raros, porque o vírus atenuado, né, quando ele é enfraquecido, pode causar alguns sintomas similares ao da doença. Por exemplo, as vacinas de vírus atenuados, elas contêm o vírus viável, mas ele é enfraquecido. Ele é incapaz de causar uma infecção como aquela causada pelo vírus selvagem, que as pessoas vão ficar expostas. Então, assim, quando a gente toma uma vacina, a gente fica imunizado, a gente adquire, o objetivo é adquirir uma resposta imune, que a gente chama de resposta imune adaptativa, que é uma resposta de anticorpos e de linfócitos de memória, né? Através dessa inoculação desses antígenos, que são corpos estranhos no nosso organismo. Então, assim, ter inchaço, dores no local, dores de cabeça leves, um cansaço físico, um pouco de febre, é normal e é até desejado em alguns casos. Por quê? É o nosso organismo produzindo uma resposta imunológica para combater aquele corpo estranho. Então, nós colocamos um corpo estranho numa quantidade muito pequena e ela é suficiente para que o nosso organismo produza uma resposta de proteção. Então, é normal sentir essa dor aí por alguns dias, esse inchaço, ter esses sintomas. E é isso que a gente quer, porque aí quando a pessoa tiver contato com o vírus real, o vírus selvagem, o organismo já vai estar treinado e pronto para produzir os anticorpos para proteger. É assim, você entrou o corpo estranho no teu organismo, que é o vírus real, o organismo, acende uma luzinha, já diz, manda os anticorpos e os linfócitos de memória, né, os linfócitos T, para proteger, entendeu? Então, realmente, isso não é doença, é a resposta imunológica que a gente deseja que uma vacina tenha. Ninguém pode ser obrigado a se vacinar. Eu discordo. Respeitar a vacinação é uma questão de responsabilidade social. É uma decisão coletiva, é uma questão de empatia, de respeito à vida. E eu penso que é preciso uma campanha nacional forte de conscientização para mostrar para a sociedade que, vivendo em coletividade, vivendo em sociedade como nós vivemos, vacinar é necessário. O Brasil sempre foi um modelo de vacinação em massa, nós não podemos perder isso. A vacina é uma criação para beneficiar a indústria farmacêutica. Olha, as pessoas têm que ter ideia do seguinte, essa é uma outra grande fake news. As vacinas, elas previnem doenças. Os medicamentos, eles não previnem doenças. Os medicamentos, com exceção aí dos antivirais, eles tratam doenças. As vacinas, elas evitam que a pessoa fique doente. Os medicamentos são a maior fonte de renda para as indústrias farmacêuticas. E eles servem para tratar doenças que não foram evitadas por vacinas. Então pensem, né, que como essa afirmação não tem o menor sentido. É uma narrativa completamente absurda.
A vacinação, diferente do que dizem, não é uma estratégia lucrativa para a indústria farmacêutica em comparação com os medicamentos. Isso porque a prevenção de doenças, quando você toma uma vacina, você previne doença. Então, de forma lógica, você evita a necessidade de tratamento com medicamentos, certo? Então, é mais barato prevenir do que tratar. Sabe aquele velho ditado que diz, é mais barato prevenir do que remediar? Ele é absolutamente verdadeiro. Então, tomar uma vacina evite que você fique doente. Não tomo vacinas, pois vacinas causam autismo, câncer, infertilidade. Tudo começou com as vacinas causando autismo, né? São várias teorias da conspiração. Isso foi comprovado, por exemplo, que elas não causam autismo, não há nenhuma relação cientificamente, né, que comprove que elas causem autismo. Foi um mito criado e ele já foi desfeito, inclusive. Só que ele, infelizmente, teve um grande impacto. Eu citei aqui a questão de que dizem que vacinas causam infertilidade. Isso também não é verdade. Isso aí surgiu de um movimento da Igreja Católica, do movimento anti-aborto lá na África, e foi uma conspiração envolvendo o Bill Gates. Tem também uma história uma fake news de que as vacinas são feitas com fetos abortados, o que não é verdade. Esse boato explora uma dimensão absurda, um tabu da nossa sociedade, né, que é o aborto. E ele foi vinculado à propagação, né, de uma campanha antivacinal. Porque lá no início nós tínhamos vacinas que continham o vírus cultivado em células fetais humanas. Mas essas células fetais nunca fizeram parte da composição da vacina. Essas células fetais, inclusive ela tem um nome chamado HEK293, elas são cópias de células imortalizadas de um feto que foi abortado em 1972. E aí eles foram usados na produção de algumas vacinas. Mas hoje, por exemplo, a produção de vacinas, as células usadas não são mais as mesmas das originais, elas são células que a gente chama de imortalizadas, elas são incapazes de sofrerem um processo de morte celular e são úteis, por exemplo, para produzir alguns vetores virais de vacinas, como o adenovírus modificados que a gente está vendo aí ser usados em algumas vacinas. Mas não ocorrem alterações, por exemplo, da célula diferenciada ou madura, como a gente fala. Isso gerou desconforto, chama atenção, e pode gerar uma reação absurda e muito desproporcional, né? E pessoas desavisadas podem considerar a vacinação um procedimento que é pautado em práticas, digamos, socialmente reprováveis, mas absolutamente não tem nada de verdade nessa afirmação. Eu creio que essas são talvez os principais pontos, né, defendidos aí pelo movimento antivacina, mas que absolutamente não passa de uma narrativa pessoal, uma narrativa de grupos sem procedência.